Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Sierge, eu sou professor de Biologia. E se você está vendo essa aula, provavelmente você conhece o projeto Enem Social, né? Você deve ter vindo para cá através desse projeto, né? Que o objetivo dele é, é proporcionar para vocês, alunos de escolas públicas que estão sendo afetados pela essa pandemia de Covid-19 que o nosso país está enfrentando, né? A partir disso, o Enem não foi adiado, ele ainda está com o seu cronograma aberto. E então, o nosso objetivo é justamente proporcionar a vocês que se preparem para o Enem esse ano mesmo com tanta dificuldade, tá bem? É, eu sou professor de biologia, nós vamos estudar nas próximas meia horinha aí um dos temas que eu acho que pode ser um dos que mais, né, estão cotados para cair nesse ano. Já já vou falar para vocês. Mas antes de tudo, eu quero convidar vocês a se concentrar um pouquinho no que eu vou falar aqui, né? Tentar buscar um lugar mais silencioso, tentar é, diminuir as distrações, se possível anotar alguns pontos, né? Fazer de conta que estamos num ambiente de estudo, né, de escola, digamos assim, para a gente tentar se aproximar ao máximo a um ambiente de aprendizado, tá bem? Na medida do possível que vocês, né, tiverem condições aí, ok? Dado esse recado, eu vou falar um pouquinho sobre o Enem, né? Porque acredito que muitos de vocês irão fazer o exame pela primeira vez, tá? É... Para quem está assistindo essa aula antes do dia 22, né? As inscrições vão até o dia 22 de maio. Hoje estou gravando esse vídeo, essa aula no dia 17 de maio. Então, fiquem atentos aí, que as inscrições até nessa próxima semana. São até nessa próxima semana. E a data do exame está com asterisco ali justamente porque ainda não foi adiado. A gente espera que o Enem possa ser adiado para vocês terem mais tempo para se preparar e se dedicar aos estudos, ok? Não é só biologia, a gente sabe, né? Tem outros, outras disciplinas que vocês têm que se dedicar. Então, até o momento, dia 11 e dia 18 de outubro de 2020 será a data do Enem, 2 domingos, desde quando mudou o formato do Enem, né, passando a ser em 2 domingos. Ok? Primeiro dia de prova, só passando rapidamente, não tem biologia em si, né? A prova de linguagem, códigos, redação e de ciências humanas, certo? Mas a redação pode cair um tema de biologia, um tema relacionado à biodiversidade, relacionado a, a conceitos biológicos, pode estar relacionado à biotecnologia, que vai ser o tema da aula de hoje. Com certeza a redação pode cair, né? Um tema ambiental também, né? É muito propenso a redação cair um tema como esse. Show de bola? A gente passou por diversos problemas ambientais no nosso país, no nosso mundo. É, estamos passando por um momento de pandemia, né? Não é o único que passou, né? A gente já passou por outros dentro da nossa história. Então, pode cair, sim, na redação temas assim, né? Então, a gente tem que estar preparados sempre dentro do contexto da biologia, porque pode sim ser tema de um item que vai render bastante ponto, né, para vocês no Enem, que redação é, é um peso muito grande na nota de vocês, né? Mas o nosso foco de hoje vai ser no segundo dia, principalmente na parte de ciências da natureza e suas tecnologias. Ah, mas Lucas, no segundo dia, essa parte de ciências da natureza só cai biologia? Não, já vou dizer para você que não cai, né? Para quem já fez o Enem está acostumado que
questões de biologia, física e química, né? Aproximadamente ali 15 questões cada uma. Então, o nosso foco vai ficar ali na biologia. Show de bola? Eu já ouvi discurso de aluno falando assim, e eu gostaria que vocês não tivessem esse pensamento, tá? Que é tipo assim, biologia só tem 15 questões, ou sei lá, física, só tem 15 questões. Não vou estudar, né? Porque não vai fazer diferença 15 questões. Opa, peraí. Eu vou dizer para você que essas 15 questões podem fazer uma diferença muito grande, tá? Você entrar ou não em uma universidade, tá bem? Além disso, por que a gente não muda essa ideia, né? De que não são só 15 questões. São as 15 questões que vão fazer a diferença para você, que você pode gabaritar elas agora, né? Vou gabaritar biologia, né? Me dedicando um pouquinho mais na biologia. Eu sei que as outras questões, né, as outras disciplinas, têm um número maior de questões, né? E acaba que a gente se dedica mais a elas justamente porque cai mais. Eu entendo isso. Mas vamos garantir a de biologia que você já tem 15 questões na frente, ok? E acompanhando essa aula aqui de hoje, né, com bastante atenção, eu tenho certeza que vocês vão sair bastante na frente, tá bem? Né? Então, não deixa biologia, nem física, nem química de lado, nenhuma das disciplinas, vamos focar, tá difícil, né? Estudar em casa não é fácil, mas estamos aqui para ajudar, tá bem? Ao final da aula eu vou deixar meus contatos, caso vocês queiram, pode me contatar sem problema nenhum. E posso deixar isso disponível no YouTube para vocês verem a hora que vocês quiserem também. A gente tenta de qualquer maneira, show de bola? Então, começando a nossa aula, já falei bastante, né, de introdução, nós vamos começar falando sobre biotecnologia, né? Eu já dou aula há um bom tempo e sempre no terceiro ano, que é sempre um preparatório para o Enem, assim, né? Eu gosto de começar com biotecnologia, tá bem? Por quê? Biotecnologia é um tema super atual, é um tema que vai estar se atualizando a todo momento. Então, o Enem tá sempre atual, né? Tá sempre gostando de trazer atualidades. Então, provavelmente vai cair alguma questão ou outra sobre biotecnologia. Como, por exemplo, esses temas aí que eu coloquei, que eu separei, né? Que eu acredito que pode estar contextualizada em uma questão, pode ser sim um tema de uma redação, sem problema nenhum, né? Imagina um tema de redação relacionado a células-tronco, relacionado a uso de transgênicos, relacionado a transplantes de órgãos e assim por diante, né? Então a biotecnologia está entremeada na nossa sociedade, né? Tá na mídia, a gente liga o jornal, tá falando de produção de vacina, né? A gente pode estar, quem está acompanhando os noticiários viu aí que estão querendo fazer a vacina do coronavírus. Será que vai sair? Né? Quais são os critérios para produzir uma vacina? Né? A gente pode estar abordando na aula de hoje isso, ok? Então esses pontos, esses 7 ou 8 pontos que eu separei aqui, provavelmente pode cair sim, né? Eu arrisco dizer que algum deles pode cair no Enem com toda certeza, tá bem? E o que a gente vai começar hoje, que eu julgo mais, isso já é julgamento meu, tá? Pela experiência, pela análise das questões, do que cai em prova e tudo mais, eu vou começar a falar de soros e vacinas, a produção de soros e vacinas. É o tema inicial da nossa aula. A gente pode, nas próximas, estar falando de transgênicos, de engenharia genética, né, que é a manipulação de algum organismo vivo, né, de qualquer ser vivo e tudo mais, e assim por diante, ok? Então, continuando, soros e vacinas são diferentes, tá? Já digo isso para vocês. Porém, se tem algum conceito que vai juntar os dois, né?
Eu gostaria de dizer agentes imunizadores, tá? Muita gente fala, é remédio, é um tipo de remédio, é um tipo de medicamento, tudo mais. O termo mais ideal seria agentes imunizadores, tá? Porque eles vão atuar de forma diferente do que um medicamento, por exemplo, tá? De uma, de uma droga manipulada, digamos assim, tá? Então, soros e vacinas são agentes imunizadores. E tem peculiaridades que caracterizam esse termo, ok? E eles vão atuar de formas distintas no nosso organismo. Eles têm características únicas que vão, né, atuando de formas diferentes no nosso organismo. A gente pode ver aí na imagem, né, do lado esquerdo de vocês, temos uma serpente, né? É, e o cientista ali no laboratório está extraindo a peçonha dessa serpente, provavelmente para fazer um soro antiofídico, né? É um tipo de soro que é utilizado contra picadas de serpentes peçonhentas, ok? E na direita de vocês temos uma imagem ilustrando uma vacina, uma pessoa tomando uma vacina, ok? A gente vai ver a diferença dos dois a seguir. Show de bola? Pessoal, o bom de videoaulas, né, que você pode ir pausando, pode ir anotando algumas coisas, pode printar, vocês podem fazer o que quiser. Posso disponibilizar esses slides depois, se vocês quiserem, ter em mãos, sem problema nenhum, tá? Só me contatar ao final da aula. O que a gente vai abordar também é a origem desses agentes imunizadores. Tipo assim, a origem fala um pouquinho da história e tudo mais, pode ser um pouquinho enjoado e tal, mas a origem fala muito do que é a, a vacina. A origem da vacina fala muito do que é a vacina. A origem do soro fala muito das características do soro. O que os pesquisadores, os primeiros pesquisadores observaram, né, que culminou na produção de vacinas hoje no mundo todo, né? Então, a origem é muito importante. As características desses agentes imunizadores, como eles são feitos, a gente vai ver na aula de hoje também, principalmente como é que ele age no nosso organismo, qual é a função dele agindo no nosso organismo, ok? Também separei dois pontos que eu acho interessante, que é a importância da população se vacinar, né? A importância da vacinação para uma sociedade como um todo, né? E também, ao final, vou colocar um quadrinho onde mostra as diferenças fundamentais entre soros e vacinas, sintetizando toda a nossa aula, ok? Então, a aula de hoje vai ser um pouco mais contextualizada, isso quer dizer que não será tão conteudista, né? Diferentemente de algumas aulas de biologia que você pode lembrar aí do colégio, que tem muito nome complicado, que você não consegue decorar e tudo mais, né? Com certeza, né? Biologia tem bastante nome, mas o Enem, por exemplo, ele está cada vez mais contextualizado, né? E fugindo um pouco do conteudismo, né? Então, as questões podem estar acompanhadas de um texto elucidativo, pode estar acompanhado por um gráfico, de uma charge, né? Abordando um dos temas que a gente vai introduzir aqui, ok? Então, vamos começar pelas vacinas, né? Como é que vocês acham? Tenta imaginar aí como é que surgiu a primeira vacina, né? Quem será que inventou? Como foi inventado? Como foi descoberto esse tipo, né? Podemos dizer que esse animalzinho aqui ajudou bastante. Esse animal simpático, fofinho, que é a vaquinha, né? A vaca. Né? O próprio nome vacina, né? Parece vaque, se começa com vaque, será que tem alguma coisa a ver? Tem sim, vacina, vaquina, vem da vaca. Sério mesmo, tá, gente? Não se assustem. Mas não é a vaca que inventou, não é a vaca que produziu uma vacina, mas ela ajudou bastante. Esse cara aí que vocês estão vendo à direita de vocês, do lado da nossa vaquinha aí,
ele observou, né, ele era um médico, né, britânico, lá na Inglaterra, quando no século XVIII ainda estava acontecendo pandemia de varíola. Hoje em dia não tem mais essa doença, ela já está completamente erradicada, mas nessa época aí estava igual o coronavírus hoje, né? Então a varíola era um problema muito sério, muitas pessoas morriam e tudo mais, e tinha a varíola humana e a varíola bovina. E esse cara aí, ele era um cientista também, além de médico, ele era um cientista, ele observava bastante, investigava muitas coisas. Ele observou que pessoas que trabalhavam no campo, principalmente pessoas que ordenhavam vacas, acabavam, né, não adquirindo a varíola. Então ele achou aquilo tanto quanto interessante. Falei, eu vou investigar isso aí. Então ele investigou e viu que as pessoas que trabalhavam com as vacas, principalmente lá na ordenha das vacas, não estavam adquirindo, né? Acabavam tendo uma varíola mais leve e acabavam sobrevivendo, ou até mesmo curando ou não pegando a doença. Até que, ao final do século XVIII, depois de observar tanto, ele decidiu inocular o pus, né, aquele líquido da inflamação, da lesão da varíola de uma camponesa, e um garoto de 8 anos simplesmente fez isso, né? Louco, cara, né? Ele conseguiu, com isso, né, deixar o garoto doente, obviamente, né? Deixou o garoto doente, só que ele teve uma infecção branda. Como ele era médico, ele estava ali acompanhando, se piorasse, ele ia tratar e tudo mais. A infecção dele não evoluiu tanto, né, comparado aos outros pacientes dele. Então ele foi observando, ao longo de 10 dias ele percebeu que o garoto se curou da doença, né? E a partir daí ele começou a manipular esse 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 tipo de medicamento para a época, né? Então surgiu a vacina aí, né? A primeira vacina surgiu através dessa observação do Edward Jenner e inoculando as pessoas com a infecção, né, com o líquido da infecção da varíola nas pessoas. As pessoas começaram a ter uma resposta imunológica com a vacina, com a infecção e se curando da doença. Engraçado, né, pessoal? Hoje em dia a medicina evoluiu bastante. A gente não precisa colocar pus de vaca nas pessoas. A gente pode já produzir em laboratórios altamente equipados uma vacina totalmente eficaz. Então, vamos lá. O que é uma vacina? O que será que essa vacina faz? Pelo, pelo mesmo princípio que o Edward Jenner lá no século XVIII fez, né, as pessoas, os cientistas hoje, fazem também. Qualquer doença, vamos pensar aí febre amarela. Tem vacina contra a febre amarela. A febre amarela é causada por um vírus. Quando você trata da vacina da febre amarela, você está tratando do patógeno, do agente infeccioso, do próprio vírus sendo introduzido nas pessoas que estão se vacinando, né? Porque a vacina é isso. Ela tem o agente infeccioso, nada mais é que o patógeno, o vírus, a bactéria, tá bem? Anota aí no cantinho aí. O patógeno é aquilo que vai causar a doença, seja ele vírus, seja ele bactéria, né? Ele também é conhecido como agente infeccioso, que vai causar a infecção, tá ok? Então a vacina tem fragmento do vírus, fragmento desse patógeno, parte dele, parte do material genético, pode ter mesmo até o vírus inteiro ali, né? Só que ele é atenuado, ele é enfraquecido, né? Que não consegue se reproduzir, por exemplo, né? Pode ser o patógeno morto, o vírus morto, a bactéria morta, ou toxinas dessas bactérias, né? E isso vai adentrar no nosso corpo, ok? Mas, professor, eu introduzindo o vírus, introduzindo um patógeno dentro do meu corpo, eu não vou estar pegando a doença, eu não vou estar me
infectando, né? Eu tomando vacina de febre amarela, eu vou pegar a febre amarela? Eu vou te dizer um pouco grosseiramente. Você até vai, né? Assim como lá no Edward Jenner, lá com a varíola. O garoto até pegou a doença, só que não vai pegar da forma que, se fosse um vírus selvagem, um vírus potente, você não vai pegar, né? Porque você está pegando um patógeno atenuado, um patógeno morto. Então a infecção vai ser muito mais branda. Por isso que acontece, por exemplo, pessoas que são vacinadas e acabam tendo reações, tendo reações, efeitos colaterais, né? Por exemplo, quando eu tomei a vacina contra a febre amarela, eu tive uma certa febre algumas horas depois. Isso passou imediatamente, né? No dia seguinte eu já estava bom e eu não adquiri febre amarela. Então esse é o objetivo da vacina, né? Ele é um agente protetor. Mas por que tem que entrar o vírus fraco, o vírus atenuado? É justamente para o seu organismo estimular a produção de uma coisa muito importante chamada anticorpos. A partir do momento que ele produz esses anticorpos para o vírus enfraquecido, né? O seu corpo vai estar preparado como se fosse um exército mesmo, né? O vírus entra, o vírus fraco entra, então as suas células de defesa vão observar isso, olha, tem gente nova na área, então vamos fortalecer a segurança para que, se entrar de novo, a gente tenha força suficiente, arsenal suficiente para combater. Então eles vão produzir os anticorpos e combater isso a longo prazo. A vacina, geralmente não, né? Sempre é a longo prazo. Um tempo, né? Às vezes você tem que reforçar essa dose e tudo mais, para o seu corpo adquirir o que chamamos de memória imunológica, tá? Quando o vírus selvagem entrar no seu corpo, o seu corpo já sabe, né? Tem uma memória que tem que combater aquilo, que aquilo pode causar mal a você e você vai estar imune a isso, ok? Só que essa memória imunológica pode ser bem longa, pode durar a sua vida toda, ou não, ela tem um tempo que você tem que reforçar essa dose ao longo de alguns anos. Se eu não me engano, a de febre amarela, você tem que tomar de 10 em 10 anos. Eu não tenho certeza, né? Mas a gente pode ver isso. Mas existem vacinas que você toma uma vez na vida e nunca mais toma de novo. E tem outras vacinas que você tem que tomar em um período de tempo reforçando a dose, né? A gripe, por exemplo, né? Acabei de lembrar aqui, a vacina da gripe, existe um público-alvo, né? Geralmente idosos, geralmente pessoas que estão lidando com o público, como por exemplo professores, tive que tomar a vacina também. Então, todo ano lança uma nova vacina para gripe. Por que será que todo ano eu tenho que reforçar a minha dose? Será que a vacina é tão fraca, não é suficiente? Isso tem a ver com o vírus, né? O tipo de vacina tem a ver com o vírus. O vírus da gripe, ele é muito mutante, né? O vírus que está atuando nesse ano, aqui em 2020, no 2021 é outro completamente diferente, né? O seu material genético já mudou. Então a vacina que vale hoje não vai valer para o ano que vem. Então tem que produzir outra nova, tá bem? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre como produzir uma vacina e isso tem muito a ver com o que a gente está falando agora, ok? Olha só, para eu produzir a vacina, para eu produzir qualquer tipo de vacina, eu tenho que conhecer o meu patógeno, como por exemplo o vírus da gripe. Eu sei que ele tem uma taxa de mutação, né, de mutabilidade, por volta de 1 ano mais ou menos. Então todo ano eu tenho que produzir uma nova vacina. Então eu estou conhecendo o meu vírus. Eu tenho que saber como é que esse patógeno vai se comportar no meu corpo também, quais sintomas ele provoca, né? Qual é a forma que ele se reproduz, o tempo de reprodução, o tempo de infecção, de incubação e assim por diante, né? Qual é o público-alvo que ele infecta mais, que ele agride mais? Será que eu tenho que vacinar as pessoas acima de 60 anos? Será que eu tenho que vacinar as pessoas de inferior a 10 anos, a 5 anos? Né? Tudo isso é necessário saber
para eu produzir uma vacina. Eu não posso simplesmente produzir uma vacina assim, produzir a vacina contra o coronavírus. Né? Mas quais estudos você fez? Você sabe se tem que vacinar toda a população? Sabe que tem que vacinar só criança? Né? Quais são os efeitos para mulheres grávidas, por exemplo? Né? Tem que realizar testes, né? Que está mais à frente também. Além de descobrir como ele se comporta no meu corpo, além de conhecer bem o meu patógeno, né, o interessante é sequenciar o genoma dele. O genoma é o conjunto de todos os genes do vírus, do patógeno, assim, né? Conseguiram fazer isso com o coronavírus, só que verificaram que o genoma dele ele é muito... ele é diferente entre si, né? O mesmo vírus ele pode ser diferente, né? O genoma pode ser diferente. Então, por isso que está meio difícil conseguir uma vacina, né? E também a gente ainda está conhecendo o vírus. A gente não conhece ele totalmente, né? Além disso, você sequenciando o genoma, conhecendo bem o patógeno, sabendo como ele se comporta, você tem que ir para a fase de teste, né? Primeiro a gente faz testes em animais, infelizmente tem que usar os bichinhos, né? Para a evolução da medicina e dando tudo certo com os animais, dando tudo certo com os testes lá, fazendo testes em diferentes tipos de ratos, por exemplo, ratos mais jovens, ratos mais idosos, ratos em fase de gestação e assim por diante, né? Para a gente fazer um ensaio, né? Para o testes em humanos. Deu tudo certo, os efeitos colaterais não foram tão graves, a eficácia foi significante. São feitos testes em humanos. Testes em humanos é um pouco mais complicado, né? Porque está tratando de vida humana, né? Então envolve padrões de bioética, envolve questões de voluntários, né? Precisa de pessoas voluntárias para fazer os testes em humanos, né? E o interessante, rapidamente, é que você utiliza um grupo que vai receber essa vacina em testes e um grupo que não vai receber a vacina em testes, né? Que vai receber algo que a gente chama de placebo, que não vai interferir em nada. E justamente esse placebo ele vai auxiliar na interpretação dos resultados, se a vacina teve eficácia ou não, ok? Então, partindo disso, né, viu que os resultados a partir desses testes foram suficientes, partimos para eficácia, né? Esse teste que é feito com o medicamento placebo e a vacina, né? O placebo a gente sabe que não vai dar nada, porque ele é um controle. E a vacina que foi aplicada na população tem que saber, nesses voluntários, se houve imunização ou não. O ideal, né? A gente pode ver aí no gráfico, é que em torno de 95% da população que tomou a vacina, né, em testes, né, em média ali 95%, esteja protegida, né, que não haja nenhuma complicação, né? Então, infelizmente, não vamos ter vacina 100%, de proteção 100%, né? E esse 5% ele acaba sendo coberto por uma margem de erro, infelizmente, né? De uma pessoa que não vai ser imunizada, né? Isso acontece, toda vacina tem isso, tá bem? Mas o interessante da eficácia da 95% é justamente para abranger um número máximo de pessoas imunizadas, ok? Para a gente finalizar as vacinas, aquilo que eu separei é a importância delas, ok? Ela a principal importância da vacinação é a saúde coletiva. Você simplesmente não pode decidir, tipo assim, eu não vou tomar mais vacina, né? O problema vai ser meu, eu que não vou ficar imune, eu que vou adoecer. Não, o problema não é só seu, o problema é coletivo. Quando eu trato de vacinação, eu trato de coletividade. Você não vacinar, você resolver não vacinar seus filhos, por exemplo, é um atentado grave à saúde coletiva. Porque você não se vacinando, você permite que o patógeno fique em circulação, tá bem?
E o objetivo da saúde coletiva é vacinar entre 90% e 95% do público-alvo. Lembra lá da eficácia da vacina, que tem que estar entre torno de 90% e 95% também? É justamente isso, para que você consiga imunizar a maioria das pessoas. E esses 5% que não foi imunizado pelo erro lá da vacina, que toda vacina vai ter essa margem de erro, vai permitir o efeito guarda-chuva, né? Eu gosto de chamar isso é que uma pessoa imunizada pode proteger a outra, mas isso em uma pequena escala. Não é tipo assim, eu vacinei já é o suficiente, a minha mãe já está imunizada também. Não funciona dessa maneira. Funciona numa estatística muito pequena. Então esse efeito guarda-chuva, se 90 ou 95% da população alvo for imunizada, esses outros 5%, 10% acabam sendo imunizados também por causa do efeito guarda-chuva, certo? Então, é por isso que é importante vacinar coletivamente. Vou falar rapidamente sobre o movimento antivacina, que nada mais é do que as pessoas que não concordam com a vacinação, ok? Que simplesmente decidem não vacinar os seus filhos, que decidem não se vacinarem, não se imunizarem. O que isso pode provocar, né? É justamente diminuir o público-alvo. Você pode perceber que nas últimas vacinações que teve aí dessas doenças que estão que as pessoas se vacinam, né? Principalmente crianças, sarampo, poliomielite, a taxa de vacinação está entre 60% e 70%. Você pode pesquisar aí que você vai encontrar dados como estes. Então, isso significa que esse movimento anti-vacina está bastante alto. As pessoas não estão se vacinando. E isso pode acontecer. O que pode suceder isso? Quais são as consequências disso? É justamente as pessoas, as doenças que já estavam erradicadas voltarem. O sarampo, por exemplo, que estava virtualmente erradicado, voltou a assolar muitas famílias, né? Porque o vírus ainda existe, ele não foi morto, o vírus ainda está no ambiente, só que as pessoas estavam imunizadas, 90% das pessoas estavam imunizadas até aquele momento, né? E com isso o efeito guarda-chuva estava sendo aplicado. Agora, com as pessoas não se vacinando, as pessoas estão nascendo, né? Criança nasce a todo segundo. Então, as crianças não estão se vacinando, esse efeito guarda-chuva não está sendo suficiente para contemplar toda a população. Então, que resultado? Volta as doenças novamente, ok? Então, é importante vacinar, não deixem de vacinar, isso é de importância coletiva, não individual, ok? Passando para o soro, rapidamente, a gente está finalizando nossa aula. O soro, ele é muito bem diferente da vacina. Vamos pensar assim, naqueles filmes, naqueles desenhos que a gente assiste, quando uma pessoa é envenenada, sempre tem um antídoto, né? Que a pessoa envenenada tem que correr atrás dele, não é? O soro, vamos dizer que é um antídoto, tá? Posso dizer que ele é um antídoto contra um veneno, por exemplo, né? Ele é um imunizador, né? Um agente imunizador de ação rápida. Ele é diferente da vacina, que a vacina é a longo prazo, não é? Então, o soro, ele é de ação rápida. Ele já contém os anticorpos prontos. Lembra que na vacina a gente tem que estimular a produção de anticorpos no nosso corpo, no nosso organismo? Aqui já tem os anticorpos prontos, né? E ele vai atuar na inativação das toxinas, né? Do veneno, por exemplo, provocado por uma picada de animal peçonhento, né? De uma serpente, de uma aranha, de um escorpião, ok? Então o soro vai estar atuando aí, né? Uma ação rápida. Se você for picado por algum animal peçonhento, você tem que agir rápido, né? Senão você pode morrer. Então, por isso que o soro é importante. Ele tem uma ação rápida. E o soro, de onde que ele veio, né? Será que é um outro animal? Outro animal. Agora temos um cavalinho, né? E quem será que descobriu através do cavalinho? Esse cara aqui, olha, esse cara é um francês, Albert Calmet. Ele
Só que tem um dedo brasileiro aí, eu já vou explicar o que esse brasileiro estava fazendo para descobrir coisas interessantes sobre o soro. Primeiramente, esse rapaz aí, barbudo, charmoso, ele descobriu, né, ele observou que cavalos, né, do campo que eram picados por algumas serpentes, por algumas cobras, tinham algum problema, mas eles não morriam, né? Então ele percebeu que o veneno em certas doses, né, não provocava morte das pessoas, né? No caso ali, o cavalo, né? Se for justamente por causa do porte dele, ele é um porte maior, muito maior do que um humano, então ele, né, alguns cavalos não morriam com a picada. Então ele falou, então alguma coisa aí, vamos investigar. Ele também, ele era um bacteriologista, um médico, mas ele também era um investigador. Com isso ele extraiu o sangue, né, de um cavalo que foi picado por uma serpente e separou o sangue, né? Ele, olha lá, ele inoculou o veneno, pode ver na imagem, e viu que esse animal produziu anticorpos. Como que ele viu isso? Ele extraiu o sangue desse animal, né, uma amostra, e separou o plasma do sangue, né, através de uma centrifugação, ok? E a partir dessa centrifugação ele coletou o plasma. No plasma tinha onde tem os anticorpos, né, do nosso corpo. Ele conseguiu extrair todos os anticorpos, né, dessa amostra de sangue e separou isso num frasco e chamou isso de soro. Isso ele aplicou em pessoas que foram picadas por algumas serpentes e percebeu que as pessoas conseguiam, né, se recuperar. Então, o próprio veneno é capaz de fazer o seu antídoto, né, o seu soro, ok? Aí que entra o brasileiro, né? Depois que o francês descobriu isso, o brasileiro, que era amigo dele, né, falou: olha, eu tentei aqui e deu errado. O que será que está acontecendo? Ele descobriu que cada veneno de cada serpente, de cada espécie de serpente, tem a sua especificidade. Então, tem soros específicos para cada tipo de serpente. Então, ele viu que tem especificidade dos soros. Então, não adianta eu usar um soro de uma serpente em outra que não ia dar certo, né? O francês tentou com najas e ele aqui tentou com um cascavel, jararaca, não me lembro qual. Mas aí ele viu que estava dando errado. Posteriormente, ele conseguiu avançar com as pesquisas ali no final do século XIX, com soro antiofídico, com soro antiaracnídico, também com soro antitetânico, que é aquele que as pessoas se cortam, né? Aí tem que tomar antitetânica e tal. Que não é uma vacina, é um soro, né? O soro antidifterítico para difteria e o soro antiescorpiônico, né? Que foi posterior também. Então o brasileiro descobriu bastante coisa. Inclusive tem um Instituto Brasileiro, Vital Brasil, né? Que está na produção de diversos soros antiofídicos pro Brasil inteiro, lá no Rio de Janeiro, ok? Então, basicamente, né, aquela imagem que eu coloquei no início, é assim que o soro funciona, né, é assim que ele é produzido, tá bem? Então ele entra no nosso corpo com os anticorpos já prontos e combate especificamente as toxinas do veneno. Show de bola? Então, como é que eu faço para produzir? Bem parecido com as vacinas, só com suas peculiaridades. Primeiro eu tenho que conhecer a toxina, né? Como é que ela vai agir no meu organismo, quais sintomas elas provocam, né? O que esse veneno vai agredir? Será que ele vai agredir meu coração? Será que ele vai agredir meu sistema respiratório, meu sistema nervoso e assim por diante? Tenho que estudar também a dosagem, né? Qual é o tipo qual a quantidade de veneno que vai me prejudicar? Qual é a quantidade de veneno que vai prejudicar o animal que eu estou estudando, né? Por exemplo, o cavalo. Então tem que haver um estudo de dosagem, fazer testes em animais também, testes em humanos e a eficácia, né? É diferente da eficácia das vacinas.
a eficácia deles é a presença de anticorpos. Será que eu consigo extrair os anticorpos no plasma do sangue desse animal que eu estou testando? Né? Se eu não consigo extrair, eu não consigo fazer soro. Então, existem diversos animais que são venenosos, que são peçonhentos, que não existem soros, né? Por exemplo, a aranha marrom, né? Ela não existe soro contra a aranha marrom. A pessoa que é picada por ela pode morrer, né? Pode recuperar também, mas não existe um soro para ela. Não existe um soro também para lacraias, né? Que pode provocar morte e tudo mais, mas também não existe um soro específico para lacraia, picada de lacraia, né? Justamente porque não consegue extrair os anticorpos produzidos, né? Por algum motivo. E para finalizar, pessoal, temos aqui um quadrinho que caracteriza a diferença entre soro e vacina, ok? Soro, imunização passiva, e vacina é imunização ativa. Por quê? A imunização ativa é quando o seu corpo ativamente vai combater o patógeno, ou seja, ele que vai produzir os anticorpos. Como os soros não produzem anticorpos, já te entrega pronto, essa imunização é passiva, tá bem? O soro tem ação curativa, ele vai curar você, ele é um antídoto. Já a vacina, ela tem uma ação preventiva, ele vai prevenir você de uma doença. Por exemplo, se eu estou com febre amarela, não adianta eu tomar a vacina da febre amarela, porque ela é preventiva, tem que tomar antes de eu adoecer, não é verdade? Então ela é preventiva. O soro tem ação temporária e imediata. Por exemplo, eu não posso tomar um soro antiofídico agora e ser picado semana que vem ser picado por uma cobra semana que vem. Esse soro não vai servir de nada, não é verdade? Então ela é temporária e imediata. Então eu tenho que tomar após o ocorrido, né? Através de intoxicações ou envenenamentos. Já as bactérias, li bactérias ali. Já as vacinas, ela é uma ação duradoura, né? E posterior. Ok? Ela vai... essa ação dela vai ser posterior, né? Ela vai ser eficaz um tempo após a sua após a sua vacinação, ok? E ela atua com patógenos, como por exemplo vírus e bactérias. Pessoal, a aula foi essa. Eu tenho só a agradecer a vocês. Eu estou deixando o meu e-mail, o meu Instagram. Vocês podem seguir lá, mandar mensagem. Se surgiu alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, né? Pode mandar lá, eu respondo super rápido. Caso queiram mandar um e-mail para receber algumas dicas, algum material, pode mandar também, está aí na tela. Show de bola? Pessoal, muito obrigado, estuda bastante, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nesse Enem, tá bem? Grande abraço, até mais.